E aí, pessoal, tá pronto para mais uma videoaula? Nosso tema de hoje será os ácidos nucleicos. Nessa nossa videoaula, nós vamos conhecer quem são os ácidos nucleicos. Você já ouviu falar sobre eles? Os ácidos nucleicos, pessoal, são os responsáveis pelo controle das atividades celulares, bem como a transferência das características hereditárias dos indivíduos, dos seres vivos. Dentre os ácidos nucleicos, eu encontro dois, o DNA e o RNA. Então, ele está sendo responsável aí, a função dele é fazer esse controle celular e também transferir as informações genéticas, ok? Função principal, controlar as atividades celulares. Quem controla? O DNA. Ele está ali sendo o chefão, tá certo? Transmitir as características hereditárias. Também o DNA. O DNA carrega todas as informações. É ele quem tem todo o mapeamento genético. E ele também é responsável em fabricar, em sintetizar proteína. Nós precisamos das proteínas, elas têm função estrutural, principalmente no nosso corpo. E aí, quem fabrica essas proteínas é o RNA, tá certo? O RNA vai fazer esse trabalho aí. Qual é a diferença entre o DNA e o RNA? O que é que eles têm de semelhante? Olha só, gente. Tanto o DNA quanto o RNA, eles têm uma estrutura em comum. Eles são formados por unidades chamadas de nucleotídeos. E esses nucleotídeos são formados por um grupamento fosfato, um açúcar e bases nitrogenadas. Esse fosfato não varia, mesmo o fosfato que está no DNA pode estar no RNA. O açúcar se diferencia, o açúcar do RNA é a ribose e o açúcar do DNA é a desoxirribose, ou seja, o carboidrato que está aqui é diferente, e as bases nitrogenadas também. Então, no RNA eu posso encontrar a adenina, a uracila, a citosina ou a guanina, formando a união com o açúcar e o fosfato, formando um nucleotídeo. E aqui no DNA, eu também tenho adenina, tenho citosina, tenho guanina, mas eu tenho aqui timina. Então, do RNA para o DNA, a gente tem alteração aí de pelo menos uma base diferente. Uracila é específica do RNA, enquanto que a timina é específica para o DNA. Além disso, pessoal, o DNA é formado por uma dupla fita, enquanto que o RNA é formado por uma fita simples. Tudo certo? Onde é que eu encontro o DNA? O DNA, por ser esse chefão, aquele que controla tudo, ele está lá no núcleo, tá certo? Aqui está a minha célula, aqui está o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula eu vou encontrar aí uma região onde eu encontro os cromossomos, e os cromossomos nada mais são do que formados por moléculas de DNA. Ok? E o RNA, professor, onde é que ele está? Dentro da nossa célula, aqui está o núcleo celular, eu vou encontrar uma região no núcleo que fabrica RNA, mas a grande maioria do RNA eu vou encontrar mais no citoplasma, porque é no citoplasma onde a gente vai ter a fabricação de proteína. Tudo bem? Então, a gente já aprendeu aí qual é a diferença do DNA para o RNA e onde eles se encontram. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma questãozinha do ENAC de 2013 que está mostrando uma figurinha e pergunta: a unidade representada pelo esquema a seguir está presente aonde? Aí a gente tem que ter um cuidado para olhar, principalmente para o açúcar e para a base nitrogenada. Aqui eu tenho um grupo fosfato, tanto DNA quanto RNA tem.
O açúcar, ele não especificou o açúcar. Então, tanto pode ser DNA quanto RNA, porque os dois têm. Se ele dissesse qual era o açúcar, eu saberia, não é? Agora, a base nitrogenada, ele falou. Ele diz que a base nitrogenada aqui é uracila. A uracila eu encontro aonde? Apenas no RNA. E você, aluno interativo, com certeza iria marcar a letra A. Por isso que você precisa estar sempre atento às nossas videoaulas. Baixe o aplicativo, assista essa e muitas outras para você ficar sempre ligado. Te encontro na próxima videoaula.